pessoal, novamente. Nossa aula hoje, nós vamos falar sobre os grupos de plantas, tá? No volume 2, a partir da página 27. Eu não entendi, você repete. Então, a nossa aula hoje vai ser sobre o grupo das plantas, que vamos utilizar o volume 2 ainda, a partir da página 27. Ah, Deixa eu mostrar aqui o que nós vamos apresentar. Todos estão visualizando? sim. Falar sobre o reino das plantas, né? Ou seja, o grupo das plantas. E para isso tem algumas características gerais. Esse reino, esse grupo das plantas, eles são seres vivos onde são pluricelulares. Pluricelulares ou multicelulares são aqueles seres vivos que possuem mais de uma célula. E eles são eucariontes. Quando se fala que eles são eucariontes, é porque são aqueles grupos de células onde eles têm uma membrana que envolve o núcleo celular, e essa membrana que se chama carioteca. Por isso que é bem parecido com o nome também, eucariontes. Então, pluricelulares são os seres vivos que possuem mais de uma célula. Eucariontes são as células que possuem uma membrana que reveste um núcleo celular chamado carioteca, ou seja, tem a presença da carioteca. São autotróficos por fotossíntese. O que são autotróficos? Autotróficos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, né? Como nós vimos no semestre anterior, lá na cadeia principal, né? Dos produtores. Então, nós falamos sobre os seres autotróficos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento. E eles produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, a fotossíntese é um processo no qual eles absorvem o quê? Água e sais minerais, mais o dióxido de carbono, e vai liberar para a gente, né, poder respirar o oxigênio. E assim formar também o próprio alimento da planta, que no caso é a glicose. Utilizam energia luminosa, água e gás carbônico, né, para poder fazer então esse processo da fotossíntese, e aí produzem glicose, que é o produto, né, feito pela planta, e libera o gás oxigênio, que é para nós podermos respirar. As plantas, elas são agrupadas em diferentes grupos de acordo com características em comum. Qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone aí e perguntar, tá? Então, aqui, o que caracteriza uma planta, né? Temos as folhas, a flor, o caule, raiz, semente e fruto. Porém, tem alguns grupos dessas plantas que nem sempre vão aparecer todos esses aqui. No caso, por exemplo, existem algumas plantas que elas não têm flor. Existem algumas plantas que elas não têm fruto também, porque nem todos dão fruto. Então, por isso, nós vamos saber agora separar todos esses grupos de plantas. Aqui só está mostrando o processo, né, da fotossíntese, que para realizar a fotossíntese, o dióxido de carbono ele tem que ser absorvido pela planta e depois a fotossíntese, no caso aqui, a planta vai liberar o oxigênio. Na planta também há a respiração e a transpiração. Então, a transpiração é a quantidade de água que é eliminada também pela planta na forma de vapor de água. E automaticamente, quando se faz a fotossíntese, também se faz a respiração, ou seja, as plantas também elas respiram, né? Então, há entrada de oxigênio e também liberação de dióxido de carbono. Só que isso em uma quantidade bem menor, tá? Então, as plantas conquistaram quase todos os ambientes da superfície da Terra, ou seja, mesmo em ambientes tão extremos, seja gelado demais
ou quente demais, ou então em plantas aquáticas, né? Então, quase todos os ambientes que existem hoje na superfície da Terra, há a presença das plantas. Classificação das plantas. Vista em conjunto, como nessa foto, parecem todas iguais. Como as plantas podem ser classificadas, então? Já que existem essas diferenças entre as plantas. Então, aqui, ó, tá um resuminho aqui de como que é a classificação dessas plantas. Então, acompanhem comigo aqui em cima. Nós temos o grupo geral aqui em cima das plantas, onde elas são divididas em vasculares e avasculares. O que isso quer dizer? Avasculares quer dizer que essas plantas elas não possuem os vasos condutores de seiva. E essas plantas que não possuem esses vasos são as, lá embaixo, briófitas. Lá em cima, as plantas vasculares já são aquelas plantas que possuem os vasos condutores de seiva. Então, a diferença aqui é que uma tem vasos e a outra não tem vasos. A que não tem vasos vem com o azinho na frente, tá? Então, as vasculares, que são aquelas que possuem os vasos condutores de seiva, elas são divididas em dois grupos, com sementes e sem sementes. Então, as sem sementes, elas são denominadas de, lá embaixo, pteridófitas. E as com sementes, elas são subdivididas de novo em dois grupos, com frutos e sem frutos. Então, aquelas plantas que possuem vaso, possuem semente, mas não têm frutos, ela é chamada de gimnospermas. E as plantas que elas possuem vasos, possuem sementes e também vão dar frutos, elas são chamadas de angiospermas. Se alguém mandar alguma coisa no chat, pode falar aí, porque eu não fica aberto o chat aqui para mim ver, tá? Eu aprendi, professor. E as plantas que não têm flores, tem um nome para elas também? Cortou seu áudio, não entendi. As plantas que não têm flores, tem algum nome para elas? As que não têm flores. Sim, elas vão estar aqui dentro desses 4 grupos aqui. Agora nós vamos chegar nela lá, tá? Por exemplo, essas mesmas aqui, ó, das gimnospermas, se elas não possuem frutos, então, basicamente, também algumas delas não vão ter flores, né? Porque a partir da flor, né, ou seja, dos processos reprodutivos que tem dentro da flor, que no caso lá é o ovário, os óvulos, o grão de pólen que as plantas produzem, é onde vai dar a formação do fruto. E se esse grupo de plantas aqui não tem fruto, então algumas plantas dela não vão ser necessário ter esses órgãos de reprodução das plantas, tá? Então, o primeiro grupo que nós vamos falar é sobre as briófitas. As briófitas, a palavra vem do grego brion, que quer dizer musgo, e phyton, que quer dizer planta. Então, eles são os primeiros vegetais terrestres. Então, são plantas de pequeno porte, que no máximo 30 centímetros. Então, do tamanho de uma régua, né? Então, é bem pequena esse grupo de plantas. Eles vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados, ou seja, elas não conseguem sobreviver em locais muito quentes ou que sejam expostos demais ao sol. Eles dependem da água para a reprodução, então, os seus órgãos reprodutivos para caçar, por exemplo, uma planta masculina com uma planta feminina, depende da água para que nade até uma planta masculina ou feminina para ter o encontro desses órgãos reprodutivos dessas plantas. Então, eles só vão se reproduzir a partir do momento que tiver uma corrente de água. Chegou alguém aqui, eu tenho que aceitar.
Não tem vasos condutores, né, de seiva, ou seja, como eu falei lá, né, eles são avasculares, então não tem esses vasos condutores de seiva. Eles não possuem flores, então aqui também as briófitas, ó, não possuem flores, não possuem frutos ou sementes. Exemplo, musgos e hepáticas. Então, é aquelas plantas bem pequenininhas, olha aqui, como se fossem tipo um loading que dá na superfície das estruturas, né? Seja numa árvore ou então numa rocha. Então, as briófitas são essas plantas bem minúsculas aqui. O que tem que saber das briófitas? Elas são de pequeno porte, são avasculares, ou seja, elas não possuem o vaso, e aí elas não têm flor, não têm fruto e não têm semente. Como se dá a reprodução delas? Reprodução delas, elas são dependentes da água para conseguir reproduzir. Outro aqui exemplo, ó, de árvores de pequeno porte que são consideradas briófitas. Então, esses organismos, eles não possuem vasos condutores de seiva, né? Como já foi mencionado, então eles são avasculares. Nem estruturas rígidas de sustentação. Então, por isso que elas não crescem muito, porque elas não têm estrutura capaz de conseguir fazer com que aquela planta cresça demais e fazer com que ela fique fixa ali. Por isso que elas nascem, então, pequenininhas. Assim, o transporte de substâncias se dá por difusão e ocorre de forma lenta. O que é difusão? Uma célula vai, tipo, se nutrindo a outra. Então, onde tem uma mais concentrada de nutriente, vai passando para outra célula menos concentrada, até que todas as células recebem essas substâncias, tá? Para os musgos, tem-se as seguintes estruturas. Então, tem os rizóides, que é os filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorvem a água e os sais minerais disponíveis nesse ambiente. Então, tá vendo aqui, tem rizóide, cauloide e filóide. Então, os rizóide é como se fosse a raiz, só que não é bem a raiz, né? Porque já que ela é bem pequenininha. Então, a raiz aqui, como se fosse, só que é denominado de rizóides, é o que vai permitir que aquela planta pequena fixa no chão, né? E aí ela consegue absorver tanto a água como os sais minerais. O cauloide, que é como se fosse o caule de uma planta grande, só que na verdade é uma pequena haste de onde partem os filóides. E esses filóides é o quê? É como se fossem as folhas das plantas. Então, os filóides são estruturas clorofiladas. Lembra que a gente falou da clorofila? Clorofila é um pigmento de cor verde responsável pela produção da fotossíntese. Ou seja, se tem clorofila, a planta faz fotossíntese, certo? Então, rizóides, cauloides e filóides é como se fosse raiz, caule e folha da planta, das briófitas. Só que não são as verdadeiras, né? Porque já que essas plantas, elas são de pequenos portes. A parte permanente das briófitas é o gametófito. O esporófito depende deste último para sua nutrição e não perdura por muito tempo. As briófitas dependem da água para a reprodução sexuada. Ou seja, então, reprodução sexuada é onde vai ter o quê? Tanto a parte masculina como a parte feminina. Então, numa planta briófita, ó, a parte de baixo aqui, onde tem o rizóide, cauloide e o filóide, é a parte gametófita, ou seja, aquela parte onde há a produção dos gametas da planta. A parte de cima aqui, onde tem a haste, essa cápsula e os esporos, é chamado de esporófito, que é onde vai liberar esses esporos. Aí o que vai depender da água, ou seja, conforme a água ela vai correndo, a planta vai liberar esses esporos aqui, que é onde vai acontecer a reprodução sexuada. Então, tem a parte esporófita e a parte gametófita.
aqui está mostrando o ciclo de vida das briófitas, ou seja, como é que elas se reproduzem, né? Então, aqui eu tenho uma planta, né, briófita, aqui à minha esquerda, que tem a parte feminina, o gametófito, né, que é essa parte de baixo, como eu falei, e tem a parte de cima aqui, que é o esporófito, onde tem a cápsula que vai liberar os esporos. Então, seguindo aqui, ó, só na parte da cápsula aqui em cima, aqui vai ocorrer um processo de divisão celular chamado meiose, quer dizer que no interior da cápsula, formando os esporos. Quando esses esporos estiverem maduros, eles vão ser liberados, ou seja, esses esporos são eliminados da cápsula. E aí, o que acontece? Vai acontecer o processo aqui de germinação, ou seja, lembrando que tudo isso aqui acontece por meio da água, tá? Então, a água aqui, ela é fundamental. Então, quando há liberação desses esporos, esses esporos eles vão começar a germinar. Quando eles conseguem germinar, tá vendo aqui embaixo que esses esporos eles vão entrar em contato com as plantas. No caso aqui, o gametófito feminino e o outro do gametófito masculino. Quando esses esporos eles entram lá dentro, olha aqui o 3 aqui, ó. Vai ter o gameta masculino entrando dentro da planta. Dentro da planta, nós temos a estrutura chamada oosfera, que é como se fosse o óvulo, que na parte feminina. Aí o gameta masculino, chamado de anterozoides, e o gameta feminino, chamado de arquegônio, vão entrar dentro da oosfera, e aqui vai acontecer a fecundação cruzada e a processo de divisão celular. Então, há um cruzamento aqui, e aonde é que futuramente vai nascer uma nova plantinha. Depois aqui, ó, tá vendo que aqui só tá uma bolinha, e aqui no número 4 aqui já tá um monte de bolinha, ou seja, já está se dividindo por meio do processo celular chamado mitose. Então, aqui a planta já vai dividindo, depois desse processo de divisão celular aqui, ela já vai crescer e vai formar uma nova planta. Então, falando de forma agora mais simples, né, para vocês entenderem. A planta briófita, ela está aqui, normal, a parte gametófica, essa parte de baixo, e a parte esporófita é a parte de cima, aonde tem a cápsula. Essa cápsula, ela vai sofrer um processo de meiose, ou seja, a formação dos esporos, né, ela vai começar a se dividir, e aí esses esporos eles vão ser eliminados. Quando esses esporos são eliminados, ou seja, eles vão sair para fora, vai acontecer o processo da germinação. E aí eles vão encontrar tanto a parte masculina como a parte feminina da planta, né? A parte masculina, ou seja, os gametas masculinos são chamados de anterozoides. A parte feminina é chamada de arquegônio. Dentro disso, dentro da planta, tem a oosfera, que é onde está o gameta feminino. Então, o gameta masculino vai entrar lá dentro, vai fazer o processo da fecundação, e aí vai começar o processo de divisão celular. Até que, quando esse processo de divisão celular estiver pronto, então formou-se uma nova planta. Parece que alguém mandou alguma coisa. Vocês estão perdidos aí, né? No caso aqui, gente, ó, na página 28, já estou falando sobre as briófitas e agora vai falar sobre as pteridófitas. Acontece que esse livro de vocês é um pouquinho resumido, tá? Então, por isso que às vezes não tem isso aqui tudo. Mas aí, por isso que é importante assistir a aula e depois, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem ou então olhar a aula novamente. Porque o livro ele é bem resumidinho. Terminou a aula? Não. Reprodução. Então, os esporos, ao cair no solo, podem originar plantas, tanto masculinas como plantas femininas.
Só que isso tudo depende da água. Então, a planta masculina vai liberar os anterozoides, que no caso é o gameta masculino. Esses anterozoides podem encontrar a oosfera, que é onde está localizado o gameta feminino. Dentro do gameta feminino vai ocorrer a fecundação. E aí uma nova planta, esporófito, é formada sobre a planta feminina. A fase assexuada das briófitas ocorre nos esporófitos. A fase assexuada quer dizer que é aquela fase onde não há necessidade de ter o sexo masculino e feminino. Às vezes, só tendo o sexo feminino mesmo, a planta consegue se reproduzir. Então, as pteridófitas. Pteridófitas estão aí, ó. Nós vamos começar a falar da página 29, tá? Pteridófitos vem do grego pteridon, que significa feto, e phyton, planta. Então, as pteridófitas já são plantas vasculares, ou seja, se elas são vasculares, quer dizer que elas possuem os vasos condutores de seiva. São plantas de porte médio, ou seja, elas já começam a ser umas plantas um pouco maior. Vivem em locais úmidos e sombreados, do mesmo jeito das briófitas, então só vivem em locais úmidos e sombreados. Elas não possuem flores, não possuem frutos ou sementes. É o primeiro grupo a possuir raiz, caule, subterrâneo do tipo rizoma. Subterrâneo do tipo rizoma são aquele caule que vive, ó. Professor. Oi. Eu, né? A minha energia tinha caído, daí eu saí da aula sem querer por causa que né, desligou a energia, daí a internet acabou. Eu voltei. Tá bom. Não tem problema não. Então, as pteridófitas são o primeiro grupo a possuir a raiz, o caule. Esse caule aqui, ele é um caule do tipo rizoma, ou seja, ele fica na parte subterrânea, ou seja, por dentro da terra. E possuem também folhas. Exemplo disso são as samambaias e avencas, que no caso são essas plantinhas aqui, ó. Essas de cima aqui são as samambaias e essa de baixo aqui à esquerda são as avencas. Então, tá vendo? É uma planta bem pequenininha, né? Ou seja, estrutura de médio porte. Não tão pequena igual as briófitas, que é como se fossem umas graminhas. Mas as pteridófitas, elas são maiores um pouquinho. Chama-se rizoma o tipo de caule semelhante a uma raiz. E é, em geral, subterrâneo ou localizado bem próximo ao solo. Quase imperceptível, com desenvolvimento horizontal. Mas em algumas pteridófitas, como os xaxins, o caule é aéreo. Então, aqui, ó, quando a gente falou aqui, ó, essas partezinhas de baixo aqui são a raiz. E essa parte aqui do caule, aqui ó, onde está escrito aí rizoma, esse aqui é o caule. Só que esse caule da planta aqui, ele fica dentro da terra. Então, nas pteridófitas, o caule que fica dentro da terra é chamado de rizoma. Só que nessa outra planta aqui, ó, tá vendo que ela é maior? Então, esse aqui, que é o chamado dos xaxins, é onde possui um caule aéreo. Esses dias nós estávamos tendo uma reunião com a Letícia, e aí a internet dela toda hora estava caindo mesmo, então acho que deve ser problema geral aí mesmo no Alto Horizonte. Mas qualquer coisa, se der problema, gente, vai ficar gravado, eu vou postar lá, tá, no YouTube, e depois eu vou postar lá no grupo também, que aí ajuda vocês a visualizar depois. Como se dá, então, a reprodução das pteridófitas? Na fase de reprodução, a samambaia apresenta alguns pontos escuros na superfície inferior das folhas.
chamadas de soros. Então, quem tem planta de samambaia em casa, algumas delas, tá? Não são todas que possuem esses pontinhos, não. Mas algumas delas têm essas bolinhas aqui, esses pontinhos pretos, chamados de soros. Quando eles amadurecem, eles podem cair em solo úmido e germinar, dando início à fase sexuada do ciclo reprodutivo. Então, quando esses pontinhos pretos aqui, eles estão maduros, eles vão liberar uns esporinhos também. E aí, esses esporos, dependendo de onde ele vai cair, pode germinar e aí, com isso, ele vai começar um novo ciclo reprodutivo, né? Ou seja, a partir daí pode, então, nascer uma nova samambaia. Então, aqui é o ciclo de vida dela. Professor, isso aí tudo vai cair na prova, não vai? Vai. Não se preocupa com prova agora, não. Professor? Aqui, ó. Oi. Pode falar. Esse conteúdo todo aí vai cair na prova, não vai? Vai. Então, aqui, ó. As pteridófilas, tá vendo aqui que eu tenho uma samambaia aqui, nesse quadradinho preto aqui. Então, aqui, quando esses pontinhos pretos ficarem maduros, como foi já falado, ele vai cair. Quando ele cair, esse pontinho que cai, ou seja, esse esporo, ele é chamado de esporângio, na verdade. Lá dentro dele, vai acompanhando a setinha, vai sofrer o processo de meiose, ou seja, de divisão celular, e vai fazer a liberação desse esporo. Esse esporo, ele vai germinar. Quando ele germinar, ele vai tentar encontrar uma planta para ele poder fazer a fecundação do mesmo jeito do outro lá. Aí nós temos o quê? Os anterozoides e o arquegônio. Anterozoides, gameta masculino. Arquegônio, gameta feminina. Então, os anterozoides, que são os gametas masculinos, vai entrar dentro da oosfera, que é como se fosse o ovário da planta, e aí vai entrar lá dentro, encontrar com o arquegônio, que é o gameta feminino, e aí então vai ter a fecundação. Quando tiver a fecundação, vai ocorrer o processo de quê? De divisão celular também, ou seja, então aquela célulazinha que está lá dentro, ela vai começar a se dividir, e depois vai formar uma nova planta, tanto do gametófito como do esporófito, ou seja, tanto a parte masculina como a parte feminina. Então, descrevendo então como é que ocorre, primeiro, a liberação dos esporos de dentro dos soros, né, ou seja, daquele pontinho preto de uma samambaia, aquele soro lá, que é chamado pontinho preto, vai cair em um substrato adequado, né, porque, por exemplo, se uma samambaia estiver dentro lá da sua casa, aquela samambaia vai cair, o esporo vai cair no chão, e ali no chão, se for, por exemplo, de cerâmica, aí ela não vai conseguir sobreviver, né? Então tem que cair num substrato adequado, ou seja, tem que cair na terra. Então esses esporos, eles vão germinar e vão dar origem ao prótalo, que é o gametófito. A parte gametófica são a parte que produz os gametas. Então, no prótalo, que é a parte dos gametas, vai ocorrer a produção tanto dos gametas femininos como masculinos. Anterozoides para a masculino e arquegônio para os gametas femininos. A união desses gametas origina o embrião, né? Ou seja, o embrião onde ele vai se desenvolver e vai formar uma nova planta. Próximo grupo, gimnosperma. Então, a gimnosperma, o próximo grupo que nós vamos estudar, está na página 31, para quem quiser acompanhar. Na hora de responder as atividades, essas páginas que eu estou falando aqui, é importante vocês darem uma lida também, tá? Então, gimnosperma, do grego gimnos, que quer dizer nu, e esperma, que quer dizer semente. Então, até então, a gente não tinha visto que os dois grupos anteriores, eles não tinham flor, não tinha fruta e também não tinha semente.
As briófitas, que foi o primeiro grupo que nós vimos, elas não possuíam os vasos. Aí as pteridófitas, que foi o segundo que nós vimos agora, elas já possuem os vasos. Então, tá vendo que tem algumas diferenças entre uns grupos e outros. Não, por isso que a gente consegue determinar qual planta pertence a qual grupo. Então, nas gimnospermas, elas também são vasculares. Se são vasculares, quer dizer, então, que elas possuem os vasos condutores de seiva. Que hora vai acabar a aula? 10 horas, ou 10 horas, ó, 9 horas. Mas já está acabando também. Depois do gimnosperma, é só os angiospermas. Só mais um grupo. Então, são plantas de grande porte, ou seja, elas já são plantas grandes, vivem preferencialmente em regiões que possuem o clima frio e temperado, já possuem raiz, caule e folhas, possuem umas flores secas e sementes nuas, sem flores e frutos. Então, a gimnosperma ainda não tem flor e também não tem fruto. E essas gimnospermas, elas não dependem da água para a reprodução, como as briófitas e as pteridófitas, que os dois primeiros grupos que nós vimos, todos os dois precisam de água para se reproduzir. A gimnosperma, ela já não precisa mais da água. Então, exemplo, nós temos as araucárias, os pinheiros e as sequoias, que são já características de gimnosperma. Então, aqui, ó. Sequoias são essas árvores bem altas aqui, gigantes, ó, como tem esse povo ao redor aqui, segura das mãos aqui ao redor dessa planta. Então, é um tipo de planta chamada gimnosperma. Essas outras aqui são araucárias, essa do lado aqui, e essa onde aqui são os pinheiros, que são aquelas utilizadas na árvore de Natal, tá? Essa aqui é uma araucária, ó. Na verdade, todas essas três aqui na imagem são plantas araucárias. Então, tá vendo? Elas são de grande porte, ou seja, são plantas bem altas. As gimnospermas possuem raiz, caule e folhas. Então, não tem flor e não tem fruto, né? Possuem também ramos reprodutivos com folhas modificadas chamadas estróbilos. Em muitas gimnospermas, como os pinheiros e as sequoias, os estróbilos são bem desenvolvidos e conhecidos como cones, o que lhes confere a classificação no grupo das coníferas. Então, aqui, ó, em um pinheiro, sempre dá essa parte aqui, ó. A gente sempre costuma falar que isso aqui é como se fosse o fruto, mas, na verdade, não é o fruto do pinheiro, né? Aqui é chamado de estróbilo, né? Que é como se fosse, então, chamados de cones. E aí, por ser classificado como cones, eles entram no grupo das coníferas. Então, é uma folha modificada, tá? Então, professor, isso é comestível, que nem mostra nos desenhos? Não entendi de novo. É comestível? Ah, comestível? Não, né? Não. Não, porque isso aqui é como se fosse uma folha modificada da planta. Não se come isso aqui, não. E aí, a reprodução, ela ocorre dentro desse cone aqui, ó, dentro dessas folhas. Então, eu tenho uma árvore, aí eu tenho uma flor, a folha aqui, né? E aí, eu tenho, então, aqueles cones, né? Que é chamado de estróbilo. Quando elas estão abertas, a gente vai falar que como se fossem, então, as flores femininas. Se elas estiverem fechadas, são as flores masculinas. Então, os cones masculinos, ó, como por dentro aqui, ó, eles são cheios de sacos polínicos, ou seja, dentro de cada bichinho desse tem os sacos polínicos. Os polínicos, esses sacos polínicos é onde vão sair o quê? O grão de pólen. O grão de pólen, o que ele faz? Ele vai entrar dentro de uma planta feminina, ou seja, dentro de um cone ou estróbilo feminino, e lá dentro tem a oosfera, né, que é o local onde ocorre a fecundação. Então, aqui embaixo, aqui onde está escrito aqui, ó, fecundação, ó, o grão de pólen, ele vai entrar lá dentro dessa planta, e aí tem, então, aqui esse bichinho verde, que é chamado de oosfera,
E essas bolinhas menores verdes lá dentro é o óvulo, né? Então, esse grão de pólen vai entrar lá dentro e vai fazer a fecundação cruzada. Oi? Como é que é? O que é que fica lá dentro que você mostrou mesmo? Que o senhor falou, o áudio cortou. Ah, tá. Essa parte verde maior aqui é a oosfera, que é a parte feminina da planta. E essas bolinhas verdes menores aqui dentro é o óvulo. Então, o grão de pólen, ou seja, a parte masculina, vai entrar aqui dentro e vai ocorrer a fecundação, tanto da parte masculina com a parte feminina. Ocorreu a fecundação, vai começar a produção de semente. Essa semente, quando ela ficar madura, aqui vai abrir e aí vai cair no chão. Quando cair no chão, essa semente ela vai começar a germinar e formar uma nova planta. Então, aqui, a reprodução. Os grãos de pólen produzidos pelos estróbilos masculinos chegam até os estróbilos femininos, que são transportados pelo vento. Com a fecundação, ocorre a formação das sementes. A semente, ao cair no solo, pode germinar. Ocorrendo a germinação, uma nova planta é originada. Então, esse aqui é o grupo das plantas das gimnospermas. E agora o último grupo das plantas, que são as angiospermas. A partir da página 32. Então, angiosperma vem do grego ângeo, que quer dizer urna, e esperma, semente. Então, são plantas de diversos tamanhos, com ampla distribuição geográfica. Então, esses grupos de plantas são as que mais existem hoje no nosso planeta. Então, são plantas vasculares. Se são vasculares, são aquelas plantas, então, que possuem os vasos condutores de seiva. Elas não dependem também da água para a reprodução. Então, os dois grupos que não dependem da água para a reprodução é quem? A gimnosperma e as angiospermas. As outras duas, briófitas e pteridófitas, todas as duas dependem da água para se reproduzir. Então, são dotadas de raízes, caule, folhas, sementes, flores e frutos. Então, agora os frutos aparecem aqui nas angiospermas. Então, angiospermas agora tem todas essas características: raiz, caule, folha, semente, flor e fruto. Podem ser herbáceas do tipo trigo, ou seja, como se fosse o pezinho de milho, então aquilo ali é considerado como herbáceas. Arbustivas, ou seja, um cafeeiro, que são aquelas plantas mais arbóreas, né, aquelas que é mais, digamos assim, que gordinhas. Ou então as arbóreas, que são o ipê, já são aquelas plantas mais altas um pouco. Então, aqui está mostrando algumas espécies, né? Aqui, como eu falei, do milho, aqui tem o caju, aqui tem como se fosse a mexerica, e aqui tem como se fossem as angiospermas, que no caso, aquelas que dão as rosas, né? As flores. O caju, gente, ele é caracterizado como um pseudofruto. Pseudofruto por quê? Pseudo quer dizer falso. Então, é um falso fruto. Porque essa parte que nós comemos do caju, que não é o fruto verdadeiro. O fruto verdadeiro do caju é a castanha. Ou seja, a caretinha aqui, ó, quando você torre e come a castanha que fica lá dentro, esse é o verdadeiro fruto do caju. Então, essa parte comestível aqui também, que nós comemos, né? Ele é chamado de pseudofruto, que é como se fosse um falso fruto. O morango também, ele é considerado como um pseudofruto, porque aquela parte vermelha que nós comemos, que nós achamos que é o fruto, na verdade não é o fruto. O verdadeiro fruto do morango são aquelas pintinhas pretas. Professor, Oi. seu áudio está travando muito. Uai, pra mim não. Pra mim Mas ele tá travando, acho que é por causa da internet de vocês.
que tá Bem, ruim. Travando. Ele tem hora que tudo. tem hora que você fala baixinho, tem hora que você fala alto. Depois, na gravação, vocês dão uma olhada para ver se ficou, tipo, normal. Porque aí, se tiver ficado normal, é por causa da internet de vocês. Aí vocês me falam. Se na gravação tiver ficado travando, aí vocês me falam que eu vejo o que que eu faço aqui. Porque aí, às vezes, pode ser o problema na minha internet. Que aí eu vou ligar lá pro povo para eu reclamar. Porque aqui são 300 mega, não é para travar nadinha. Tá bom? Então, vamos continuar. Continuando. As angiospermas produzem raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Considerando essas estruturas, perceba que em relação às gimnospermas, as angiospermas apresentam duas novidades, ou seja, elas apresentam agora tanto a flor como os frutos, né? Algo que não tinha antes, né, nas gimnospermas. Então, as flores podem ser vistosas, tanto pelo colorido quanto pela forma. Muitas vezes também exalam odor, ou seja, tem algum cheirinho agradável, e produzem um líquido açucarado. Esse líquido açucarado ele é chamado de néctar, que serve de alimento tanto para as abelhas ou como para outros animais, tanto borboleta, beija-flor, tem vários animais que se alimentam desse néctar, né? Ou seja, a partir desse néctar também é que a abelha produz o mel. Então, como é que é? Ela não come tipo esse alimento, né? A abelha? É a abelha. Você fala do mel? Não, do negócio que você falou aí, do alimento, que eu esqueci o nome. Ah, tá, não. Ela pega o néctar para fazer a fabricação do mel, né? Porque, na verdade, as abelhas, elas se alimentam tá. do mel. Entendi. Professor, Nem são todas... E nem são todas as abelhas também que se alimentam do mel, tá? Por exemplo, tem um mel que é produzido por elas chamada de geleia real. Essa geleia real só se alimenta quem é a rainha que se alimenta dessa geleia real. Eu já ouvi falar disso aí. Ou então, por exemplo, tem aquelas abelhas que são operárias. Aquelas abelhas que são alimentadas com essa geleia real, quer dizer que futuramente elas vão se tornar uma abelha rainha. Então, a geleia real ela só é alimentada com aquelas abelhas que já são rainhas ou que futuramente serão rainhas. É muito interessante isso no grupo das abelhas. Ó, como se dá a reprodução, então, nessas plantas aqui das angiospermas. Então, eu tenho uma planta agora normal, né, digamos assim, que possui uma flor, e dentro da flor tem aquelas estruturas aqui. Tem a oosfera, que é o local onde a gente já vimos aqui, que fica o óvulo da planta, né, no caso da parte feminina, e tem essa parte verde aqui, todinha, que é chamado de ovário, né? Oosfera é o que está lá dentro, e o ovário é essa parte verde grande aqui, que está por fora. E aí nós temos o grão de pólen, ou seja, que é esses quadradinhos aqui pequenininhos, aonde vai liberar o pólen para a planta. Dentro disso nós temos o tubo polínico. Esse tubo polínico é onde um canal, onde esse grão de pólen vai passar por dentro dele até chegar dentro da oosfera. Então, o grão de pólen, quando ele estiver maduro, ele vai ser liberado para dentro do tubo polínico. Entrando dentro do tubo polínico, ele vai se encontrar com o óvulo lá na oosfera, e aí vai ocorrer o quê? A fecundação. Como nessa parte agora tem a parte de fruto, então, quando se ocorre a fecundação, dentro do ovário, então, vai se formar o quê? Vai se formar o fruto daquela planta. E aí, aquele fruto vai se desenvolver,
e dentro daquele fruto tem a semente daquela planta, então a gente come a parte, né, do fruto, e a semente podemos plantar, então, e aí ela vai germinar e assim formar uma nova planta. Ô, professor, tem uma pergunta. Por que a semente ela tem que ficar dentro do fruto? É mais como algo também que é produzido aqui dentro, né? Porque, ó, como ele é produzido dentro do ovário, e aí, no caso, para continuar, então, a sua reprodução, ela acaba se desenvolvendo junto com a parte do fruto, né? Então, não teria como essa planta desenvolver isso sem a parte da semente, porque elas vão desenvolver tudo junto. Tanto o fruto, como a parte que a gente come, como a semente também. Já desenvolve tudo dentro do ovário aqui da planta. A reprodução. Como é feita? Ah, Não, pode deixar, depois eu falo, professor. Pode continuar explicando. tá. Então, a reprodução. A polinização, porque para as plantas se reproduzir, elas precisam de polinização. Então, nas polinização aqui, já estamos aqui na página 34. Na polinização, ela pode ser feita pelo vento, que é onde o pólen vai ser disperso, por insetos que vão lá, acaba pegando nas suas patinhas lá o grão de pólen, e aí com isso leva esse grão de pólen para outras plantas. Algumas aves também, morcegos. Transporta o grão de pólen de uma flor à outra, ou da parte masculina para a parte feminina da mesma flor. Ou seja, esses animais aqui, ou então o vento, ele pega o grão de pólen quando ele pousa sobre em cima daquela planta, e aí acaba que o grão de pólen gruda nele. Quando o grão de pólen gruda nele, aí ele vai procurar uma outra planta, né, para se alimentar lá do néctar ou algo parecido. E aí, quando ele pousa em outra planta, ele está levando o grão de pólen e acaba deixando esse grão de pólen em outra flor. E aí, quando ele deixa em outra flor, acaba que ali tem, então, o cruzamento, né? Ou seja, ali vai acabar se reproduzindo uma planta cruzando com a outra. Então, tem os tipos de polinização, que é feito também por insetos, pelo vento, por algumas aves, como alguns pássaros, né? Tipo beija-flor, ou então a polinização também por morcegos, que eles também ficam, às vezes, em algumas árvores. A formação do tubo polínico, que é aquele canalzinho lá, que é onde entra o grão de pólen, ele possibilita que o gameta masculino encontre com o gameta feminino. E a fecundação é a união da osfera, ou seja, o gameta feminino com o núcleo espermático, que no caso vai ser o gameta masculino. Então, a fecundação é a união, tanto do gameta feminino como do gameta masculino. Formação de frutos. A união dos gametas masculino e feminino origina as sementes. Então, o ovário da flor desenvolve-se formando o fruto. Então, a união desses gametas, tanto masculino como feminino, vai formar as sementes. E o ovário vai desenvolver e formar o fruto. Então, respondendo, até continuando a responder a pergunta do aluno aí, que primeiro é formado a semente da união, né, dos gametas, tanto masculino como feminino, e o ovário, ou seja, aquela parte mais externa um pouco, é onde é formado o fruto. Por isso que a semente, ela fica dentro do fruto, porque ele é formado primeiro, depois é formado o fruto. A dispersão das sementes, ou seja, como é que essas sementes são dispersas. Então, os frutos podem, por exemplo, ser comidos por animais, e as sementes podem ser eliminadas juntamente com as fezes em outros locais. Então, por isso que tem grandes árvores aí, que elas têm, e florestas que têm uma grande variedade, uma grande biodiversidade de árvores. Porque o animal, ele vem aqui, no local, e se alimenta daquele fruto. Aquele fruto, às vezes, não é totalmente digerido dentro do estômago do animal, e aí, quando ele deixa suas fezes, acaba que a semente está lá dentro. E aí, depois de um certo tempo, essa semente ela vai acabar germinando. Então, por isso também
que essas Tipo através das especiarias, né, professor? Isso. Por isso que algumas plantas, elas são dispersas em vários locais. Depois que elas são dispersas, né, então vai ocorrer o quê? A germinação das sementes. Lembrando também, ó, pessoal, que essa dispersão das sementes, elas podem ser feitas não só com animais, tá? Animais, o vento também, às vezes, dependendo que tem sementes bem pequenininhas e leves. Então, quando se tem o vento muito forte, acaba que o vento leva essas sementes para outro lugar. E também, às vezes, tem aquelas sementes que caem no chão, aí chove, passa a água ali, a correnteza, leva essa semente para outros locais também, aí acaba que também que vão germinar ali. Então, essa dispersão aí pode ser feita por animais, pelo vento ou pela água. Então, a germinação das sementes. A maioria dos frutos maduros desprende-se da planta e libera as sementes. Essas caem no solo e podem germinar, dando origem a uma nova planta. Você sabia? Só uma curiosidade aqui, ó. As plantas carnívoras são fruto da evolução de certas espécies que buscaram uma forma de sobreviver nos solos pobres em nutrientes orgânicos. Essas plantas passaram a retirar do ambiente o complemento alimentar que a terra não lhes fornecia. As primeiras plantas carnívoras que surgiram na terra desenvolveram métodos para aprisionar e digerir animais, e assim utilizar suas proteínas, ricas em nitrogênio, como fonte de nutrientes. Estima-se que isso tenha ocorrido há cerca de 65 milhões de anos atrás, ou seja, na época dos dinossauros. Então, essas plantas carnívoras, elas não conseguiam tirar os nutrientes necessários para elas se alimentar, né, para elas sobreviver. Então, depois de vários anos, elas se evoluíram e por isso que criaram, então, surgiu, na verdade, nessa necessidade dessa planta carnívora de criar um método para que ela pudesse aprisionar suas presas e assim conseguir se alimentar delas. A sequoia, ó, que é aquela árvore bem grande e grossa que a gente viu lá no início, que é uma das gimnospermas, né? Então, as sequoias são as plantas mais altas do mundo, elas chegam a medir mais de 120 metros de altura e podem viver mais de 4.000 anos. São os seres vivos mais pesados do mundo, cerca de 6.000 toneladas. Então, ó, você vê, para não ter que derrubar essa sequoia aqui, ó, eles construíram a estrada no meio dela. Misericórdia, que pesado, hein, professor? Samambaias gigantes, ó, há 290 milhões de anos, samambaias gigantes dominaram a paisagem onde hoje é o Tocantins. Possuem caule de até... O relógio não está saindo. Travando, né? Isso. Pra mim não tá, não. Possuem caule de até 1 metro de diâmetro e 15 metros de altura. Então, aqui já são aquelas samambaias, ó, que elas são bem altas. E é mais localizado hoje onde é o Tocantins. Alguma pergunta? Não tem pergunta, não. Não, professor. Eu Ô, não. professor, essa aula que o senhor está gravando aqui, o senhor manda assim para o diretor, esse trem? Eu mando lá no grupo, aí eles assistem, caso eles queiram, né? Então, pessoal, já deu 9 horas, aí já tem que entrar na outra turma aqui. Qualquer dúvida aqui, vocês podem me perguntar, tá? Eu vou colocar lá depois tanto a atividade, que ainda não postei a atividade, vou postar tanto a atividade como também essa aula depois, tá? Aguardem um pouquinho, porque aí eu vou começar a aula agora, que já que nós fomos um pouquinho além. Então, agora de 9 horas até as 10 horas, eu tenho aula com os sextos anos. Então, depois que eu terminar a aula deles, umas 10 horas, até 10h30, mais ou menos, eu mando no grupo lá a atividade de hoje, tá? Então, tchau, até a próxima. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Ô, Murilo, eu não tô conseguindo acessar o link. É o seguinte, então. O professor